Para quem é essa aula e o que a gente vai ver então nessa aula? Essa aula, basicamente, a gente vai falar, não tão basicamente, né, mas a gente vai falar sobre SFP. Tem muita dúvida sobre SFP, potência, B+, C++, sinal, tem muita dúvida em relação a isso. E muitas das dúvidas é justamente porque a pessoa aprendeu errado ou porque quem ensinou talvez não sabia a informação da forma correta. E o que eu vou te ensinar hoje é o seguinte. Hoje eu vou te ensinar a usar uma ferramenta fantástica que vai auxiliar muito no seu dia a dia. Talvez você não saiba a real importância dessa ferramenta e o quanto essa ferramenta vai te ajudar. Isso aqui, Power Meter, um simples Power Meter. Esse cara pode te ajudar muito no dia a dia e é sobre isso que nós vamos falar. Muitas vezes os profissionais acham que para achar problema na rede, para resolver um problema na rede, precisa de um OTDR. Isso é um mito, isso não é verdade. Claro que o ideal é ter um OTDR. Quem tem um OTDR está com uma ferramenta muito melhor. Mas se o cara só tem uma ferramenta como essa, o Power Meter consegue se virar muito bem, quebra o galho, pode auxiliar muito no dia a dia e é isso que eu vou mostrar. Então, com o Power Meter, com uma calculadora e sabendo um pouco dessas informações que eu vou passar aqui, eu vou te ajudar a resolver problemas de sinal na sua rede FTTH. Mas isso a gente vai falar no decorrer da aula. Tem uma série de passos aqui, uma série de momentos, de informações que nós podemos passar, que nós precisamos passar aqui no decorrer da nossa aula para você entender bem como você vai resolver os problemas na rede, como você vai entender os problemas de sinal e resolver os problemas de sinal. O objetivo aqui não é trocar o SFP por um SFP mais forte para simplesmente camuflar um problema, esconder um problema. Eu vou te ensinar a você não esconder problemas de sinal na sua rede FTTH. Bom, então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo aqui dessa aula, como nós organizamos o material e por que eu penso dessa forma, por que nós pensamos dessa forma aqui na Fiber School. Bom, eu não sei se você assistiu nas aulas anteriores, mas eu gosto de falar muito sobre os tipos de pessoas, que existem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que simplesmente querem fazer do jeito que aprenderam, fazer de qualquer jeito, não estão nem aí se fazer as coisas da forma errada, mas o que interessa é, no início do mês seguinte, receber o seu salário. E tem pessoas que querem fazer diferente, querem aprender, querem crescer, querem questionar e querem trazer soluções também para o provedor de internet. Essa live aqui, essa aula e todas as outras que você vai ver é para esse segundo tipo de pessoa, para quem quer crescer e para quem quer fazer diferente. Se você não quer fazer diferente, não está nem aí, tudo bem se fizer errado, simplesmente quer o seu salário no final do mês, você pode sair, essa aula não é para você, mas também não reclame quando você não crescer, não ganhar aumento, não evoluir, quando você vê todos os seus colegas crescendo e você não crescer. Então também não pode reclamar. Mas se o seu objetivo é aprender a crescer, continua aqui nessa aula. Nós temos aqui pelo menos uma hora e meia de conteúdo. Fica aqui, com certeza você vai aprender muita coisa por aqui. Bom, eu vi uma frase muito legal essa semana que eu gostei muito e eu queria trazer essa frase para essa aula aqui. Trabalhe como um robô que você poderá ser substituído por um robô. O que é isso? Bom, falando de instalações de redes FTTH, eu não imagino um robô indo lá fazendo uma instalação de um cliente FTTH, não é isso. Mas eu imagino o seguinte, eu imagino que você que trabalha de forma mecânica, sem pensar como fazer, sem pensar como fazer melhor, simplesmente porque aprendeu a trabalhar daquela forma ali, pode ser, e é muito comum, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, de você poder ser substituído por qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa que entrar e aprender a fazer aquilo mecanicamente pode substituir você. E aí tem um problema. O problema é o seguinte, que a tendência, quando o cinto aperta, quando a gente precisa reduzir contas, a tendência é que as pessoas que estão há mais tempo, ganham um pouquinho mais, sejam demitidas, sejam excluídas do provedor para contratar pessoas novas que vão fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Existe muita mão de obra para pessoas que fazem tudo igual, da mesma forma, mesmo sendo uma forma errada. Porém, eu já estive e estou ainda do outro lado da mesa, que é aquela mesa que tem que gerenciar pessoas, tem que contratar pessoas, tem que gerenciar equipe. E tem uma coisa interessante que talvez você não conheça, que eu quero te falar, que é o seguinte. Toda vez que você vai gerenciar uma equipe,
você sabe quais são aqueles profissionais que você não pode contar com eles, aqueles profissionais que você não pode largar nada muito complicado, nada muito difícil, nada que exija muito cuidado, e você sabe também quais são aqueles profissionais que você pode largar aquele abacaxi para resolver, que vai fazer do jeito certo, aqueles profissionais que merecem ganhar treinamento e que com o tempo, com certeza, vão também ter aumento de salário, vão ter crescimento. Então as pessoas às vezes procuram, cara, o que eu posso fazer para crescer? Você pode estudar, pode fazer diferente, trazer coisas do jeito diferente e com o tempo você cresce. Não tem mágica. Com o tempo você acaba crescendo no teu provedor. Então a ideia aqui é essa, é o que a gente vai falar de crescimento, como fazer diferente, como entender esse bicho de 7 cabeças que é o sinal. E à medida que você entender potência, entender o sinal, você vai entender qual é o papel de cada laser. Você vai entender qual é o sinal que a sua rede tem que ter, qual é o sinal que a rede tem problema e qual que a rede não tem problema. Bom, então vamos lá. Por que não simplesmente migrar de SFP se a questão é resolver problema de sinal? Talvez você já tenha passado por esse problema, talvez você conhece algum provedor que tenha passado por esse problema, que é a rede começar a atenuar com o passar do tempo, o sinal está muito marginal, o sinal está ruim, está no limite entre funcionar e não funcionar. E aí, alguém no meio do caminho teve a brilhante ideia de colocar um SFP mais forte. Trocar um laser por um laser de uma potência maior. Se isso não aconteceu com você ainda, talvez vai acontecer, talvez alguém vai te dar essa ideia, talvez você tenha essa ideia e eu quero te mostrar o que você tem que fazer de fato da forma certa e não simplesmente trocar o SFP. Pode ser que você tenha que trocar o SFP sim, tem situações que nós devemos trocar o SFP para a gente garantir uma rede com qualidade. Mas tem situações que não. Tem situações que nós não precisamos e que nós não devemos fazer isso. Bom, quando a gente tem um problema de rede, vamos supor que você tem a sua rede que está com menos 25 dBm de sinal. Quando você troca esse SFP por um SFP mais forte para resolver problema, você não está resolvendo um problema. Você provavelmente está mascarando um problema. Olha só, vamos pensar de outra forma. Eu acredito que você já teve problema de Wi-Fi na sua casa. Wi-Fi ruim, Wi-Fi com interferência, Wi-Fi que não estava funcionando muito bem. E aí você foi lá, ou o cliente foi lá e reiniciou o roteador Wi-Fi. Quando reiniciou o roteador Wi-Fi, o que aconteceu? Aconteceu que quando ele voltou a pleno funcionamento, funcionando bem, não está perdendo pacote, está entregando muita banda, enfim, ficou perfeito. Só o que aconteceu? Daqui a um tempo, um dia, 2 dias, 1 hora, não sei, depende de cada situação, mas daqui a um tempo a única certeza é que vai voltar a ficar lento, vai voltar a perder pacote e você só vai resolver o problema se for reiniciar esse roteador de novo. Então, na verdade, você não está resolvendo o problema, você está simplesmente reiniciando o roteador de tempos em tempos para achar que está resolvendo um problema e você está mascarando um problema. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, já aconteceu comigo também quando trabalhava em campo. No campo, às vezes a gente está naquela correria, vai para cá, vai para lá, aquela correria louca, e a gente não consegue fazer as nossas coisas porque fica dando esses probleminhas na rede, e aí a gente tem essa brilhante ideia de sair reiniciando as coisas para que tudo volte a funcionar, ou no caso, ficar trocando SFP para que tudo volte a funcionar. Inclusive, sobre sinal, lá por 2008, 2007, 2009, quando a gente começou a trabalhar com internet via rádio residencial a larga escala, acontecia das vezes de noite o nosso ponto multiponto, o nosso painel que atendia um monte de cliente não tem um desempenho muito bom. E aí tinha que dar aquele reset para funcionar e dar um desempenho bom, até que alguém teve a brilhante ideia, poxa, vamos criar um script para que toda noite ou que toda madrugada o script vá lá, reinicie o equipamento para entregar toda aquela banda. Então olha as ideias que a gente tem quando a gente está enfiado nesse problema, e eu quero tirar essas ideias da sua cabeça. Não vá por esse caminho, porque eu já vi essa história acontecer muitas vezes e isso não é um bom caminho. Isso não é um bom caminho para a gente resolver esses problemas. Então vamos lá. Potência. Cada vez que eu olho para o lado aqui, eu tenho uma aula desse tamanho para passar hoje, tá? Então eu tenho uma colinha aqui, eu estou me baseando nela para poder passar todos os detalhes para você. Bom, então vamos lá. É muito comum o pessoal perguntar assim, Machado, por que eu preciso calcular o sinal da minha rede?
Por que eu preciso mexer no sinal da minha rede se a minha rede está funcionando? Por que eu tenho que fazer isso? Por que me perguntam isso? Me perguntam isso porque é normal, o provedor vai lá, compra material, sai instalando, vai conhecendo o que é uma rede FTTH, colocando cliente ao mesmo tempo na rede, e quando vê, a rede está grande. E aí quando a rede está grande, tudo é difícil, tudo é custoso, né? Fazer uma manutenção é difícil. Então é muito comum o pessoal perguntar assim, Machado, poxa, minha rede está funcionando, cara, por que eu vou ter que fazer cálculo? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que melhorar o sinal? Por que eu tenho que trocar o SFP ou não tenho que trocar o SFP? Bom, eu quero que você entenda uma coisa que é fundamental que você entenda isso, anota aí num papel, que é o seguinte. A rede FTTH é uma rede previsível. Olha que loucura, é uma rede previsível. O que é uma rede previsível? Na rede FTTH, você faz um dimensionamento, você faz um projeto, você calcula o sinal e você sabe como vai ficar ou muito próximo daquilo que vai ficar. É diferente de outras tecnologias. Em outras tecnologias, você vai instalando e vai descobrindo o que está acontecendo. Você instalou uma rede UTP, por exemplo, que era para ter um certo desempenho e ela não tem aquele desempenho. E aí você vai descobrindo que tem interferência, que tem que trocar o cabo, que tem que botar uma fonte mais forte e por aí vai. Você coloca um super rádio para entregar muita banda e você não consegue entregar aquela super banda. Por quê? Porque você descobre interferência, você descobre quantidade de clientes conectados, você descobre ruídos, SNR, enfim, você descobre outras coisas que você não sabia. E já uma rede FTTH, ela é previsível, você consegue saber o que vai acontecer. E você consegue também já antecipar futuras situações. E uma rede FTTH, referente ao sinal, é algo totalmente previsível, é muito previsível no que se refere ao sinal. E quando você entende o sinal da rede, isso é uma coisa legal. O sinal da rede é o X9 da rede, é o dedo duro da rede. Se alguma coisa estiver acontecendo na sua rede, você vai saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, quando começou a acontecer. Só que a sacada é você ter um plano de ação para reverter essa situação, para corrigir esse problema que está acontecendo. Então muitas pessoas acham que não precisa calcular o sinal da rede ou não querem calcular o sinal da rede por um motivo muito simples, porque acha confuso, porque acha difícil. Quando eu comecei a fazer os projetos FTTH, que aí me ensinaram a fazer os cálculos, que eu tive que pesquisar, tive que estudar, diversas vezes eu esbarrei em fórmulas malucas. A potência de recepção, etc, é igual à potência de transmissão de não sei o que, vezes, multiplicado, dividido e por aí vai. E com o passar do tempo eu descobri o seguinte, eu descobri que quanto mais complexo for uma determinada explicação, pior é. É mais difícil de aprender, mais dúvidas tem. Então por que eu vou te explicar de uma forma difícil a fazer o cálculo de potência, se eu posso te explicar isso de uma forma muito simples e de uma forma muito fácil? Então é isso que eu quero fazer nessa primeira rodada aqui. Não tem como a gente falar de troca de laser, de migrar para C+, C++, manter no B+, se a gente não falar sobre o cálculo de potência, se a gente não falar sobre potência de transmissão, sensibilidade dos SFPs, dos lasers. Por quê? Porque cada rede é única, cada rede tem um sinal diferente e é importante que a gente entenda isso para saber o que está acontecendo na nossa rede. Olha só a sacada, você tem que entender o sinal da rede para saber o que está acontecendo na rede. Aí sim você vai entender. Se você não sabe, se você não calculou, se você não entende isso, você não consegue entender os problemas da rede, você não consegue entender o comportamento da rede. Então vamos lá. Bom, como que a gente faz o cálculo de potência de uma rede? Isso aqui, o que eu vou falar a partir de agora, serve para balanceado e desbalanceado, tanto faz. A forma de calcular é igual, os valores são diferentes, ok, mas a forma que você vai fazer o cálculo é absolutamente igual. Então, para começar a falar de cálculo de potência, falar de sinal, primeiro eu tenho que fixar um conceito aqui para você. Quando a gente vai falar de sinal, indiferente para qual tecnologia, a gente tem que entender esses dois parâmetros, que é o parâmetro de sinal forte, de saturação. Saturação é quando o sinal é tão forte que começa a saturar o receptor. É a mesma coisa quando você aumenta muito o volume de um rádio, por exemplo, começa a distorcer a música, é a mesma coisa, é esse efeito que acontece. Isso é um ponto de saturação, é muita potência que o receptor está recebendo
lá da outra ponta da fonte emissora. E a outra coisa que a gente tem que cuidar é o sinal fraco. O sinal fraco é aquele sinal tão baixinho que o receptor mal escuta o que está sendo enviado para ele. Esse aqui é o sinal ruim. Então, quando a gente fala de um ponto de saturação, é um sinal forte, é um sinal alto. E aqui vem um outro conceito. Um sinal alto, na minha opinião, é um sinal forte, tem potência envolvida aí. E quando a gente fala de um sinal fraco, ele é um sinal baixo. Então, quando você está num cliente, o cliente deu menos 30 dBm de sinal, não é certo você falar que o problema do cliente era sinal alto. Não, o problema do cliente era sinal fraco. Não era sinal alto, era sinal fraco. Então, basicamente, a gente tem que cuidar esses dois parâmetros quando a gente fala de cálculo de potência e quando a gente fala de sinal de rede. Por quê? Porque um sinal ruim, um sinal fraco, acontece instabilidades na rede. Aquela ONU que está conectada a menos 30, menos 31, menos 32 dBm e continua funcionando, vai oscilar. Aquela conexão pode ter pequenas quedas. Pode ser que o cliente não perceba, mas pode ser que o cliente perceba. E aí, quando o cliente percebe, ele vai dizer o seguinte para você. Ele vai dizer que, curiosamente, à noite a internet fica mais lenta. Isso pode ser um motivo para a internet ficar mais lenta em horário de pico, porque o cliente começa a perceber essas pequenas quedas na sua conexão. E quando o sinal está muito forte, está muito alto, que está saturando os lasers, pode acontecer o seguinte: você pode ter oscilações por isso, mas também acontece uma coisa muito pior. O laser, segundo os fabricantes de SFP, os fabricantes de laser, quando o sinal está saturando, ele pode queimar, ele danifica, acaba danificando os equipamentos. E aí, depois que você danifica, já era. Um sinal fraco não danifica. Você vai lá e corrige, mas um sinal forte danifica e você pode perder o seu laser, perder o seu equipamento por isso, por falta de conhecimento. Bom, então vamos lá. Visto isso, temos que cuidar sinal fraco e temos que cuidar também o sinal forte da nossa rede. Bom, então qual que é a mágica? Qual que é a forma fácil de calcular o sinal ou de entender o sinal? Eu gosto de dividir em 2 ou 3 passos. Hoje eu resolvi falar em 3 passos. Primeiro passo, qual a atenuação da rede? O que é a atenuação da rede? Bom, na nossa rede é uma rede passiva, uma rede PON é uma rede passiva, Passive Optical Network. Como a rede é passiva, ela não regenera sinal. A gente não tem aumento de sinal na rede. A gente tem uma potência de transmissão nos equipamentos e na nossa rede nós vamos perdendo sinal. Nós vamos perdendo sinal nas fusões, nas conexões, na fibra, nos splitters e a gente só perde até chegar a uma certa quantidade de sinal lá para os nossos clientes. Então, o primeiro passo é saber o quanto a rede atenua. Segundo passo, nós precisamos saber qual é a potência de transmissão. O que é a potência de transmissão? A rede atenua. Quem tem potência de transmissão são os equipamentos das pontas, são os lasers. O laser, o SFP da OLT e o laser, o SFP da nossa ONU. Eles têm potência. E a gente precisa saber a potência deles. Por quê? Porque pode ter uma variação de potência aqui. A gente já vai entender melhor sobre isso aqui para frente. E aí sim, sabendo a atenuação da rede, sabendo a potência do laser, tá fácil fazer a conta. Aí é só realmente pegar, sentar, fazer a conta, escrever no papel que você vai entender que é muito fácil, é fácil mesmo e eu já vou te mostrar certinho como fazer essa conta daqui para frente. Beleza. O que nós usamos? Encontrei isso na internet. Ô Siri, agora não. O que nós usamos então de informações para fazer o nosso cálculo? Bom, depois que eu tenho essas informações, eu já entendi esses passos, na verdade, o que eu preciso é referências, valores de referência. Quando a gente pega o datasheet de um splitter, a gente pega o datasheet de um SFP e tudo mais, a gente vê que existem valores de atenuação. Mas para fazer o cálculo, a gente costuma utilizar essa tabela de referência aqui, referência de mercado. Essa tabela é uma colinha da Fiber School. Se você botar no Google lá, colinha Fiber School, você vai encontrar ela para fazer download. Aqui diz a atenuação média, aí, atenuação de referência dos materiais, potência de transmissão, sensibilidade. E é com base nela que a gente vai fazer os nossos cálculos de hoje, tá? Beleza, então temos aqui as potências de transmissão e as recepções. O que nós temos que cuidar? O primeiro passo que nós temos que cuidar. Nós temos uma tabela de atenuação, porém, esse cara aqui não são todos iguais. Os SFPs não são todos iguais.
Então, quando você compara um SFP B+, com outro B+, um C+, com C+, ou um C++ com um C++, existe uma variação entre marca dos SFPs. Por quê? Qualidade. Como que um SFP custa R$500 de uma marca e o SFP de outra marca custa R$300? Como que o SFP da OLT custa R$300, R$400, R$500 e uma ONU inteira com o SFP ali dentro custa R$150? Então a gente tem que entender que existe variação de qualidade aqui. Então outra coisa, segunda coisa importante que eu quero que você anote é que dependendo da qualidade do SFP, existe uma variação de potência de transmissão. Já aconteceu de fazer consultoria num cliente, o cliente estava com uma rede C+, o laser mandando a mais 5, mais 6 dBm, e ele foi lá, teve a brilhante ideia de botar um laser C++ para melhorar a qualidade do sinal. E aí não melhorou. E aí ele me procurou, Machado, poxa cara, eu troquei e não mudou o sinal da minha rede, o problema deve ser projeto. E eu fui dar uma olhadinha nessa troca que ele fez. Ele tinha um SFP C+, mandando a 5, 6 dBm, por exemplo, e ele botou um C++ que tinha a mesma potência de transmissão, 5, 6. Então não resolveu nada, pelo contrário, ele trocou por um laser com uma qualidade menor, uma qualidade inferior. Então esses caras aqui, mesmo que sejam da mesma classe, não são todos iguais. Existe uma variação entre eles, tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Esses SFPs, os lasers, segundo a tabelinha lá que você pode fazer o download da colinha da Fiber School, existem valores máximos e mínimos de potência de transmissão e de sensibilidade. E para a gente falar de B+, C+, C++, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre as capacidades mínimas e máximas de cada tipo. Vamos começar pelo laser B+. O laser B+, a potência de transmissão dele, ela pode ser de mais 1.5 dBm até 5 dBm. Então existe essa variação de 1.5 até 5, que é a potência que ele pode transmitir. É a potência de sinal que sai da OLT. A gente está falando do laser que vai na OLT. O laser que está na ONU, o SFP da ONU, a sensibilidade dele, ou seja, o sinal que pode chegar nele, vai de menos 8 até menos 27. Como esse número é um número negativo, menos 8 é um sinal mais forte, aquele número que está mais próximo do zero, digamos assim, ou que está mais próximo do mais 1.5 ou do mais 5. Então, menos 8 é o sinal forte, aquele sinal que está saturando. E menos 27 é o sinal mais fraco que pode chegar nessa ONU para que ela funcione corretamente, para que ela funcione sem instabilidades, sem problemas. Isso falando de um laser B+. Por que é importante isso? É importante pelo seguinte: se você tem uma OLT com laser B+, e você vai ativar um cliente, qual que é o pior sinal que você vai ativar no cliente? Você foi lá e colocou a super ferramenta, o Super Power Meter. O pior sinal que pode ter aqui no Power Meter é menos 27, é o limite. Se você ativar com menos 28, pode ser que ative, mas é certo que vai ter problema. Se você ativar com menos 29, pode ser que funcione, mas é certo que vai ter problema. Menos 30, a mesma coisa. Então, falando de laser B+, na OLT e B+, na ONU, você precisa respeitar esse valor de no máximo menos 27 dBm lá na casa do cliente, esse sinal que chega para o cliente. Beleza. E se esse laser for diferente? Diferente não, perdão, pulei uma parte aqui. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: eu falei das potências do laser que chega lá no cliente, 1490 nanômetros. Mas a gente tem que lembrar que esse cara aqui, o ONU, ele conversa com LT, e ele conversa em 1310, num outro comprimento de onda. O laser da ONU é um laser mais fraco, é um laser menor, não tem como ter a mesma potência que esse cara aqui. O laser da ONU pode transmitir de mais 0.5 até mais 5 dBm. Pode ter essa variação aqui. Então é aceitável que o pior caso dele seja mais 0.5. E o sinal que chega na OLT, nesse cara aqui, quando esse cara escuta o sinal da ONU, o sinal que pode chegar é de menos 8 até menos 28. De menos 8 até menos 28. Então olha só o que aconteceu. Esse cara aqui consegue escutar um sinal de 1 dB mais fraco do que esse cara aqui. Esse cara escuta menos 27, esse aqui menos 28. Por quê?
Porque esse cara aqui ele pode falar um dB mais baixo. Então, por norma, isso aqui já foi projetado para que esse cara aqui escute um dB mais fraco, porque esse cara pode falar um dB mais fraco. Então, isso aqui é algo extremamente compatível, digamos assim, B+ com B+. Beleza. Ah, Machado, mas a minha rede é C+. O que acontece? Se a sua rede é uma rede C+, acontece o seguinte. O laser que está na OLT, ele pode transmitir de +3 até +7. E o sinal que chega lá na ONU pode ser de -10 a -32. Ou seja, o sinal que está chegando lá, ele pode ser já um sinal diferente, ele tem uma capacidade diferente. E ao contrário, muda também. Tá? Ele tem uma sensibilidade de recepção de -10 a -32. C++ também tem uma diferença. O C++ ele pode transmitir de +10, de +5 dBm até +10 dBm. E a sensibilidade dele é diferente. A sensibilidade, ele pode escutar um sinal de -12 até -35. Então, olha só que interessante. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, esses números você não precisa decorar. Tem a tabelinha, dá uma olhada na tabelinha e está tudo certo. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a cada evolução do SFP, ele melhorou a potência de transmissão e melhorou a sensibilidade também. Por quê? Porque a norma previu, o ITU fez a previsão, que você não ia trocar o laser das ONUs, você não vai trocar o laser das ONUs. As ONUs vão continuar com o laser mais simples, elas vão continuar com o laser B+. Então melhorou a capacidade de recepção desse cara aqui para escutar o sinal das ONUs da rede. Então é muito importante entender essa diferença. O que mudou? Mudou potência de transmissão, porque para a gente poder dividir mais o sinal da rede, e mudou a sensibilidade de recepção desse cara aqui para escutar o sinal dessas ONUs, que é um sinal mais fraco, que não é um sinal tão forte assim desses caras aqui. Beleza. Legal. Então, eu sei que eu preciso verificar a potência de atenuação da rede. Entendi, Machado. Beleza, eu tenho que verificar a atenuação da rede. Mas como que eu faço isso? Bom, o ideal é que você saiba tudo que, por onde o sinal passa, tudo que tem na rede até chegar no ponto que você vai aferir o sinal. Você não precisa aferir o sinal só na casa do cliente. Depois eu vou te mostrar como que você faz isso. Mas você tem que entender por onde o sinal passa para chegar na casa do cliente. Para isso, eu vou usar um cenário aqui. Eu montei um cenário que eu vou usar, que é o seguinte. Vamos supor, tá, que eu tenho um conector na minha porta PON, eu passo por 2 km até chegar o atendimento do cliente, e esse sinal ele vai passar por um conector da porta PON, vai passar por um conector do DIO, um cordão óptico, uma fusão no DIO, fibra, uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível, uma fusão na saída do splitter de primeiro nível, uma fusão na entrada do splitter da CTO e 2 conectores aqui na saída da CTO para atender o cliente. Então esse vai ser o cenário hipotético que a gente vai falar aqui, que a gente vai discutir sobre esse cenário aqui para fazer essa linha de raciocínio. Então o que você precisa que você entenda é o seguinte, que por aqui o sinal passa por 2 splitters de 1/8, algumas fusões e 4 conectores. É o que eu defini aqui para minha topologia. Se na sua rede é diferente, minha rede é 1/4, 1/16. Ok, vai mudar aqui os passivos, mas a linha de raciocínio é a mesma. Machado, minha rede é desbalanceada, eu tenho tal splitter e tais CTOs. A linha de raciocínio é o mesmo, você vai ter que desenhar os splitters, entender por onde o sinal passa para fazer o cálculo, mas a lógica é a mesma, tá? Então como que a gente faz o cálculo seguindo essa lógica aí que eu passei para vocês? Bom, primeiro eu tenho que calcular quanto que atenua cada elemento. Então, primeiro eu vou começar pela fibra. Eu tenho aqui 2 km de fibra entre meu LT até chegar no ponto que eu quero saber o sinal. Em 1490, a atenuação típica é de 0,25 dB por quilômetro. Então, se eu tenho 0,25 por quilômetro, eu tenho 2 quilômetros, eu vou ter 0,5 dB de atenuação de fibra, falando de distância. Meio dB de atenuação, falando de distância. Bom,
Depois disso, o que mais eu tenho? Eu vou relacionar agora os 4 conectores. Eu tenho um conector na porta PON, um conector no DIO, um conector na saída da CTO e um outro conector lá no cliente. Beleza. Desses 4 conectores aqui, eu posso ter uma atenuação máxima de 0,5 dB por conector. 0,5 vezes 4, 2 dB de atenuação por conectores. Ok. Fusões, eu tenho uma fusão, são esses círculos, eu tenho uma fusão aqui, 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 aqui. 4 fusões. 4 fusão, vou considerar uma fusão ruim, um caso ruim, 0,1 dB por fusão. No total eu tenho 0,4 dB de atenuação. Note o seguinte, para o cálculo eu estou só usando o pior caso, as piores atenuações, eu estou sendo pessimista aqui no nosso cálculo. Agora eu vou botar os splitters. Eu tenho 2 splitters de 1 para 8. O sinal ele vai passar por 2 splitters de 1 para 8. Pensa como o sinal, ele vai passar pela fibra, passa pelo splitter, passa pelo outro splitter até chegar no ponto que eu quero saber o cálculo. Cada splitter de 1 para 8, a atenuação dele 10 dB e meio. Então eu tenho 21 dB de atenuação em splitters. Moral da história, resumindo aqui todo esse desenho, o total de atenuação desse meu ramal, importante, o total de atenuação é de meio dB da fibra, 2 dB dos conectores, 0,4 das fusões e 21 dB dos 2 splitters. O total é menos 23,9 de atenuação desse ramal aqui. Esse é o primeiro passo, saber o quanto o ramal atenua. Atenua 23,9 dB. Esse aqui não é o sinal que vai chegar lá na ponta. Esse é o valor de quanto atenua. Por que é legal calcular separado? Quando você vai certificar uma rede, por exemplo, com OTDR, ou quando você vai chamar alguém para certificar a sua rede, o OTDR ele não vai te dizer qual o nível de sinal que vai chegar na casa do cliente. Ele vai te dizer o quanto a rede está atenuando. Então, quando você faz o cálculo de potência separado, é legal para você depois utilizar na certificação quando vai fazer com o OTDR. Ou se você vai fazer a certificação com o OTDR, não adianta você só colocar o OTDR e você ver grandes atenuações, mas você não está enxergando as pequenas atenuações. Será que aquelas pequenas atenuações estão certas ou elas não deveriam existir? Bom, então é importante você calcular separado. E aí a gente chega no segundo passo. O segundo passo é... Primeiro, calcula o quanto a rede atenua. E o segundo passo, cadê meu mouse? É a gente pegar a potência de transmissão e colocar nessa conta. Por quê? O laser SFP, a gente viu que o B+, ele pode transmitir de 1,5 positivo até 5. Só que se ele transmitir a 1,5, né, que é o mínimo, se ele estiver transmitindo a 1,5 ou a 5, vai mudar totalmente o sinal lá na ponta da CTO. Essa diferença de 1,5 para 5 vai causar essa diferença lá na CTO quando a gente vai fazer uma aferição. Então, como que eu faço isso? Power Meter, a nossa incrível ferramenta, que todo mundo tem na maleta aí, mas acaba muitas vezes utilizando pouco, utilizando só para aferir o sinal na casa do cliente. Pega esse cara aqui, coloca 1490 e liga na porta PON para ver o que acontece. E aí, eu já tenho 2 dicas aqui importantes. Primeira dica. Todo Power Meter tem um limite do quanto ele consegue aferir de sinal. Então você tem que ver se ele consegue aferir um sinal de mais 5, mais 7, mais 10. Já aconteceu no cliente colocar um laser C++ no LT, aferir e deu 5 positivo e ele achou que o laser estava com problema. O problema não era o laser. O problema é que esse cara aqui só conseguia aferir até mais 5. Então estava saturando ele e ele não conseguia aferir um sinal mais forte. Geralmente esses caras aqui aferem até mais 10, tá? Geralmente, mas isso não é uma regra. Segunda coisa importante. Porta PON, todos os lasers de porta PON, o conector deles é UPC, ele é azul, não é verde. Então já aconteceu muitas vezes do provedor estar com problema de sinal da rede e ele tinha isso aqui na saída da OLT. Ele arrancava perdendo 3 dB e meio, 4 dB de atenuação fazendo essa conectorização errada. Então anota aí, todo conector, todo SFP PON, ele é UPC. Então você tem que ter assim na saída da sua LT para você não perder sinal já de bobeira, ficar atenuando aí 3, 4 dB de bobeira por causa de uma conexão errada.
Na outra ponta, a ponta que vai do DIO, essa sim, você pode utilizar toda a PC, desde que seja realmente tudo a PC, não misturar as conectorizações, certo? Mas aqui você já faça certo para não perder esse sinal de bobeira, já queimar na largada, digamos assim. Então você foi lá, colocou seu Power Meter e você viu que, ao invés dessa informação vaga de 1,5 a mais 5 dBm, o seu SFP está transmitindo a mais 3.5. 3.5 positivo. Essa é a média de sinal que envia um sinal do laser D+, tá? Da OLT, mais ou menos 3.5. Beleza. Agora, com essas duas informações, a gente chega no terceiro passo. Terceiro passo, a gente vai fazer a conta disso tudo, misturando a potência de transmissão e mais o quanto a gente atenua da nossa rede. Então, nós temos o seguinte. Nós temos a nossa potência de transmissão de mais 3.5 e nós temos 23.9 dB de atenuação na nossa rede. Então, o sinal teórico, o sinal esperado lá na casa do cliente, no ponto que a gente está querendo aferir na nossa rede, ele é de menos 20.4 dBm. Mais 3,5 menos 23.9, menos 20.4 dBm. Simples assim. Esse é o pior caso, tá, gente? Já é o pior caso, sendo pessimista no nível de sinal que nós vamos ter lá na nossa rede. Não é fácil fazer a conta. Eu te mostrei aqui de uma forma muito objetiva, não tem nada de fácil fazer essa conta aqui. Só não faz quem não quer esse tipo de conta aqui, tá? Então, beleza, você calculou, tem que dar mais ou menos 20.4. E aí, tem uma outra coisa interessante também que é importante, é o seguinte. Da CTO para a casa do cliente, a gente pode ter mais 1 dB de atenuação. Do drop, dos dois conectores, a gente pode ter no máximo aí mais 1 dB de atenuação. Então, pode chegar até menos 21.4. E aí você tem que prestar atenção no seguinte. Se você tem a rede nesse formato, com essas potências, e você vai ativar um cliente e está dando um sinal de menos 23, Machado, funciona. Pô, legal, cara, eu sei que funciona. Eu já vi muita ativação desse jeito que funciona com menos 23. Só que o pior caso já era menos 20 ou menos 21.4. E você está ativando com menos 23, menos 24, menos 27, menos 30. Ah, Machado, mas está funcionando. Beleza, mas está muito errado. Está muito errado mesmo. Ou você está com materiais com problema, sua rede está com problema, ou a mão de obra, o procedimento na hora de fazer um conector está com problema, ou simplesmente o clivador não está legal. E você consegue resolver facilmente. Resolva esse problema. Resolva. E se você é um provedor pequeno, é melhor ainda resolver agora do que depois que cresceu. Então, é simples a conta. Não tem o porquê não fazer essa conta. Eu, particularmente, não vejo o porquê não fazer essa conta. Tá? Então, eu queria trazer de forma muito simples aqui. Bom, e por que é importante saber a potência de transmissão e não saber a atenuação da rede? Porque essa diferença é o que vai causar a diferença de sinal lá na outra ponta. Dá uma olhada no que acontece agora quando a gente tem lasers diferentes. Olha só que legal. Essa tela aqui é esclarecedora, tá, pessoal? Eu tenho na minha rede mais 3.5 dBm de potência de transmissão. Legal. A minha rede, no cálculo que nós fizemos aqui, atenua 23.9. Então, o sinal que vai chegar lá no cliente, a gente viu que é de menos 20.4. Tem aquela margenzinha de segurança ali da baixada do cliente, dos dois conectores e do drop para fazer a instalação. Ok. Agora, se eu tiver uma rede B+, essa rede é uma rede para 64 clientes, um para 8 e um para 8. 8 vezes 8, 64. Se eu tenho um laser B+, e eu tive a ideia de colocar um laser C+, para melhorar o nível de sinal, o que vai acontecer? Vamos supor que o meu laser C+, está mandando uma potência de mais 7 dBm. Então, o sinal lá no meu cliente vai melhorar. Quanto que ele vai melhorar? Isso que é importante calcular, não só trocar para melhorar, mas quanto vai melhorar. Se ele está mandando mais 7 e eu calculei que a minha rede atenua 23.9, o sinal que vai chegar agora é mais 7 menos 23.9, que vai ser menos 16.9 dBm lá na casa do meu cliente, com aquela margenzinha de 1 dB de segurança, que é referente, segurança não, é referente à atenuação que pode acontecer da CTO até a casa do cliente. Então a gente melhorou essa diferença de
menos 20.4 para menos 16.9. Aonde que está essa diferença? Essa diferença está na potência de transmissão. Ela simplesmente dobrou. De mais 3.5 foi para mais 7 dBm. E se eu colocar um laser C++, ou um laser classe D, talvez você não saiba, mas um laser C++, o C++ é o nome comercial. O nome certo dele é o laser classe D. Tá? Se eu colocar um laser classe D, ou C++, a potência de transmissão for em 10 dB, por exemplo, fui lá, aferi e eu vi que é 10 dB. 10 dB menos 23.9, o sinal esperado lá é menos 13.9. E aí, o que acontece? Eu consegui melhorar o sinal de recepção lá na casa do meu cliente. Mas o que acontece com o sinal que retorna para o OLT? Não sei se você já se perguntou isso, não sei se você calcula isso, mas eu quero te mostrar que isso é muito importante. O que acontece com o sinal que volta para o OLT? Acontece o seguinte: na minha rede B+, a minha ONU ela vai sair com uma potência de transmissão menor, a gente estava falando isso antes, que provavelmente vai ser uma potência aí de 1,5. Isso indiferente de marca, sendo B+, vai ser mais ou menos isso aí, 1,5, 2 talvez, nessa faixa aí, em especial quando a ONU for nova, com o tempo vai estabilizar talvez 1,5. Se está saindo 1.5 e a minha rede está atenuando 23.9, vai chegar na minha OLT, o sinal daquela ONU que vai chegar é de menos 22.4 dBm. Olha a diferença. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, por que tem diferença de sinal no sinal que chega no cliente e o sinal que chega no OLT? Está aqui o motivo. A diferença é porque a minha OLT transmite mais forte, a minha ONU transmite mais fraco. E o meio, a minha fibra, a atenuação, ela é praticamente a mesma. Daqui a pouco a gente vai ver que é um pouquinho diferente, mas ela é praticamente a mesma. Então, quando chega a menos 20.4 no cliente, vai chegar, nesse caso aqui, menos 22.4 lá na central de volta. Essa diferença é a diferença de potência nas duas pontas. E aí você fez o seguinte, você trocou essa rede para B+, para C+. Na maioria das redes hoje em dia são redes C+. E aí, com a rede C+, na ponta do OLT, ao invés de transmitir a 3,5, você está transmitindo mais forte, está chegando o sinal mais forte lá na casa do cliente. Só que a ONU do cliente continua transmitindo a 1,5. Você não mudou a ONU do cliente, você só mudou o laser da OLT. E aí o que vai acontecer? Você está recebendo menos 16.9 na casa do cliente, vamos arredondar para 17, e o sinal que está voltando é de menos 22.4. Olha a diferença que a gente tem agora, de menos 17 para menos 22.4. Arredondando aqui, a gente tem 5 dB de diferença. Por quê? Porque é C+, na OLT, e continua sendo B+, na ONU. Então a diferença cada vez aumenta. E se você botou C++ na OLT, que está transmitindo aqueles 10 que a gente viu antes, e a ONU continua sendo B+, você vai ter uma diferença maior ainda, está chegando menos 13, menos 14 no cliente e está com menos 22 no sinal que retorna para a OLT. Então o que eu quero te mostrar com essa tela aqui? Eu quero te mostrar o seguinte, você precisa entender que sempre vai ter uma diferença de sinal entre o sinal que chega na OLT e o sinal que volta para a OLT, o sinal que chega na ONU, perdão, e aquele sinal que volta para a OLT, que vem do cliente e volta para a OLT. Sempre vai ter diferença. Quando você tem laser mais forte numa ponta do que na outra ponta, essa diferença tende a ser cada vez maior. Isso tem problema? Não, não tem problema. Existe a previsão já, o ITU fez essa previsão que isso ia acontecer e o laser está preparado para que funcione dessa forma. Mas você tem que fazer 2 cálculos de potência, você tem que entender o sinal que vai e o sinal que volta também. E funciona perfeitamente? Sim, funciona perfeitamente. Mas o objetivo é, você tem que calcular. Às vezes o pessoal pergunta, por que tem uma diferença de 2, 3 dB, diferença de 8 dB? Pode ser por isso, mas pode ser outras coisas, pode ser conector ruim. Eu já vi essa diferença ser causada por sujeira, inclusive em conector. Então por isso que é importante você entender que existe essa diferença, vai continuar existindo, mas você tem que saber quanto que é essa diferença. Bom, como que eu sei quanto de sinal tem que chegar do cliente para a OLT? Bom, quando você olha no sistema de gerência, isso é uma coisa importante, muito importante. Quando você olha no sistema de gerenciamento da rede, no software de gerência, na OLT ou na ONU, aparece um valor lá de sinal.
que geralmente é um pouquinho diferente no Power Meter. E aí você não sabe quem está mentindo, se é o sistema de gerência que está mentindo ou se é o Power Meter que está mentindo. Bom, o único equipamento capaz de aferir o nível de sinal da rede é o Power Meter. Seja o Power Meter só ele ou um Power Meter que tem integrado já dentro do OTDR. O OTDR ele tem um Power Meter integrado dentro dele. Somente esses equipamentos dizem quanto de sinal está chegando na rede. Quando a gente olha no software da OLT, no software da ONU, aquele sinal ele não é aferido, ele é um sinal calculado. Os equipamentos conseguem estimar a distância, conseguem estimar o sinal, tudo isso baseado em tempo de transmissão. É uma conta maluca e não vem ao mérito aqui a gente explicar essa conta, até porque eu não sei essa conta, mas é tudo baseado em cálculo, não é aferido pelos equipamentos. E aí pode acontecer o seguinte, pode acontecer a diferença do Power Meter para os equipamentos e também pode acontecer dos equipamentos calcularem errado. Isso é muito comum acontecer quando você usa marcas diferentes na rede. Você tem uma marca na OLT e você tem outra marca no ONU. Você tem uma marca de OLT e tem 15 marcas diferentes de ONU plugados nessa OLT. Na hora de fazer esse cálculo, pode ser que algum equipamento se perdeu aí e não conseguiu calcular direito, calculou errado, está exibindo o valor errado. Eu já vi acontecer, inclusive, de esse problema ser resolvido quando teve alguma atualização na OLT ou atualização nas ONUs também. Por quê? Porque isso é cálculo dos equipamentos. Não tem como você atualizar o sistema e o sinal simplesmente melhorar. Isso não vai acontecer. Vai acontecer por um problema de cálculo aí dos equipamentos. Então é importante você entender que existe diferença, mas você tem que saber quanto que tem essa diferença. E para saber, é assim. Quando você pega uma ONU, para a gente saber o quanto de sinal chega lá na OLT, a gente tem que saber o quanto está saindo aqui. Da mesma forma que a gente consegue... Da mesma forma não, mas muito parecido. Quando a gente vai aferir, lembra que a gente aferiu lá o sinal da porta-POM? Colocando um cordão aqui? A gente pode fazer isso também com a ONU, aferir o sinal da ONU. Só que se eu pegar um cordão e ligar o ONU direto com o Power Meter, não vai mostrar nada, vai mostrar zero. Não sei se você já fez esse teste, se você não fez ainda, não perca tempo, vai mostrar o zero. Por que vai mostrar o zero? Por norma, uma ONU não pode enviar sinal se ela não estiver sincronizada com a LT. Por quê? Proteção. Imagina uma ONU mandando sinal sem estar sincronizada com o OLT, o que ia acontecer com a porta-POM? A porta-POM ia parar, ia travar, ia dar erro, ia prejudicar a comunicação com as outras ONUs. Então, por proteção, por norma, a ONU só pode mandar sinal se estiver sincronizada. Como que ela sincroniza? De tempos em tempos, a OLT ela pergunta, tem alguém novo na rede? Tem alguém novo na rede? Isso é um discover. E quando tem uma ONU que ainda não está sincronizada, nesse tempo ela avisa, eu sou nova aqui. E aí a OLT diz para ela, ONU XYZ, o teu tempo de transmissão vai ser tal. E a partir disso, ela sincroniza com a porta e aí sim o laser começa a mandar informações. Então, para saber o quanto ela está enviando na prática de potência, você precisa de um Power Meter POM. Um Power Meter POM, que não é esse aqui. Olha só, muitas vezes o pessoal pergunta, Machado, qual que é o Power Meter ideal para minha rede FTTH? Cara, o Power Meter ideal para uma rede POM é você ter um Power Meter POM e não esse tipo de Power Meter aqui. Por quê? Porque basicamente ele tem duas portas. E para que servem essas portas? Uma porta é chamada de OLT e uma porta é chamada de ONU. A porta chamada OLT é aquela porta que você vai ligar o cabo que vem da CTO, que chega na casa do cliente, na porta OLT. Você liga o cabo que vem da CTO, o conector que você acabou de fazer. E quando você faz isso, o seu Power Meter POM já consegue aferir quanto de sinal está chegando em 1490. Beleza. A ONU você liga também no Power Meter. Ela faz um bypass. O sinal entra no Power Meter POM e sai do Power Meter POM sentido ONU. Quando isso acontece, o sinal também chega na ONU e a ONU consegue se comunicar com a OLT. Ela sincroniza com a OLT. Quando ela consegue sincronizar com a OLT, elas começam a trocar informações. Esse Power Meter POM ele vai dizer o quanto de sinal chega em 1490 e ele também vai dizer o quanto de sinal está saindo da ONU em 1310 sentido OLT. E aí você consegue saber o quanto tem que chegar de sinal lá na outra ponta. O Power Meter POM você consegue fazer um teste aferindo dessa forma se for lá no cliente.
você só pode ter um cliente atrás do Power Meter PON. Você não consegue fazer no início da rede. Por quê? Imagina você botar um Power Meter PON no início da rede e a rede tem 20 ONUs, tem 2 ONUs que seja. O Power Meter não vai saber de quem é aquele sinal, ele não vai exibir, vai aparecer um número maluco lá. Então você tem que fazer apenas quando você tem apenas uma ONU atrás do Power Meter PON. Beleza. Entendi, Machado. Mas como é que eu faço o cálculo? O cálculo é da mesma forma que o outro. Olha só. Nós temos aqui a nossa rede, que a gente tem lá 2 km de fibra, e agora tem uma pequena diferença. Lembra que eu falei que a atenuação da fibra é praticamente a mesma? Ela é um pouquinho diferente, tá? Em 1490 atenua 0,25 dB por quilômetro, em 1310 atenua 0,35, ou seja, a gente tem uma diferença de 0,1 dB por quilômetro de atenuação da rede, tá? Se você não lembrar desse valor, calcula pelo menos como 0,25, porque não é essa variável que vai mudar totalmente o seu cálculo. É importante colocar o número certo, sem dúvida nenhuma, mas não é isso que vai fazer toda a diferença no cálculo, tá? E aí, para fazer o cálculo, você tem o seguinte: você tem a potência de transmissão da ONU, porque eu aferi ela e eu vi aqui que ela realmente estava andando a mais 1,5. E aí a gente tem as atenuações do nosso cálculo, que é o mesmo cálculo de antes. 2 km de fibra, 4 conector, 4 fusões e 2 splitters de 1 para 8. Então, a atenuação da rede agora é de 24,1 dB, em função dessa diferença do 1310. E o sinal esperado que chega dessa ONU lá na OLT é de menos 22,6. Por quê? Porque a minha ONU está mandando a mais 1,5. Se essa minha ONU mandar a mais 2, por exemplo, o sinal que vai chegar lá na OLT vai ser de menos 22,1. Se a minha OLT mandar, a minha ONU mandar mais 2 dB ao invés de 1,5, o sinal que vai chegar lá na outra ponta vai ser de menos 21,6. Então, qual que é o objetivo dessa parte aqui dessa tela para explicar para você? O objetivo é que o sinal muda muito conforme a potência de transmissão que nós temos nas pontas. É isso que vai dizer qual o nível de sinal que vai chegar na ponta. São todas as atenuações e mais isso também, o quanto que vai chegar lá na ponta. Pô, Machado, legal, entendi, cara, mas qual laser que eu uso em cada tipo de rede? Talvez você esteja se perguntando isso. Poxa, qual laser que eu uso em cada tipo de rede? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar uma tela aqui, eu vou anotar para você acompanhar. Qual que é a minha recomendação? Quando a gente fala de uma rede com 64 clientes por porta PON, o ideal é que... O ideal não, mas a gente pode trabalhar nessa rede com laser B+, tranquilamente. A gente viu isso. E consegue ter um bom sinal mesmo sendo uma rede com laser B+. Certo? Bom, quando a gente trabalha com uma rede para 128 clientes, aí o ideal é que a gente já trabalhe com um laser que seja C+. Por quê? Porque nós vamos dividir mais esse sinal. E aí o ideal é que a gente trabalhe pelo menos aí com 120, com um laser C+, para compensar esse sinal que a gente vai atenuar a mais propositalmente. E aqui vem a sacada. Você tem que migrar quando você vai fazer esse tipo de alteração. Esse tipo de alteração, quando a gente vai fazer ampliação de rede, é comum a gente ter que fazer uma substituição de SFP, a gente tem que melhorar um pouquinho o sinal da rede para poder fazer algum determinado tipo de ampliação. Então, se você vai trabalhar com 128, muda de B+, para C+, para você ter uma margem de segurança melhor, para você poder fornecer mais qualidade nas conexões, diferente da internet que nós estamos aqui nesse momento. Bom, quando entra o laser C++, sinceramente falando, hoje, atualmente, a gente consegue construir uma rede PON para no máximo 128 clientes. O GPON suporta 128 clientes. Então não faz sentido trabalhar com laser C++ para uma rede para 128 clientes, porque é muita potência mesmo. Não é uma rede tem um sinal muito forte
não significa que é melhor que a outra rede. Uma rede, por exemplo, com um sinal de menos 14 dBm, não significa que é melhor que uma rede que tem um sinal de menos 20 dBm. Inclusive, se for uma rede para 128 clientes, eu prefiro ter uma rede C+, com um sinal de menos 21, menos 22 dBm no cliente, do que uma rede com laser C++ e ter um sinal de menos 20 ou de menos 19 no cliente. Por quê? Porque é bem provável que esse primeiro cenário de uma rede com laser C+, e 128 esteja melhor do que o C++ e 128. É mais provável que essa rede esteja ok, pensando em atenuações, atenuação dos splitters, a qualidade dos splitters, das fusões e tudo mais. Então, você pode trocar o SFP, desde que seja para melhorar o sinal da rede, para fazer alguma possível ampliação. E falando de redes GPON, por exemplo, o laser C+, tranquilo, ele vai atender a sua rede para 128 clientes. Indiferente se é uma rede balanceada ou desbalanceada, não tem problema, vai continuar atendendo sendo rede balanceada ou sendo rede desbalanceada. Bom, eu tenho algumas dicas aqui, pessoal, antes da gente finalizar, antes de a gente abrir para as perguntas, eu tenho umas dicas só que eu quero anotar aqui também, para não cair em esquecimento, que eu acho que é muito importante. Bom, só anotar aqui que não há necessidade para 128 por porta. Bom, últimas dicas aqui que são dicas muito importantes, tá? Eu falei antes, não custa lembrar, cuidado no cordão da porta PON. Tome muito cuidado no cordão da porta PON, porque ele pode estar errado, ou pode ser um cordão ruim, ou pode ser um cordão sujo. E aí você já arranca perdendo dB por besteira. Você vai arrancar perdendo lá potência que você não precisava. E talvez você está até trocando o SFP da porta PON porque o cordão está sujo. Poxa, não é mais fácil primeiro fazer uma limpeza? Não é mais fácil primeiro trocar o cordão talvez por um cordão melhor? Opte por um cordão que seja BLI, porque o BLI ele suporta um raio de curvatura menor. E aí você vai ter atenuações menores. Se você pegar um cordão comum que não é BLI, se você fizer isso aqui no cordão, você vai perder 1 dB, 2 dB, 3 dB de sinal já de bobagem. Então, cuida o cordão da porta PON. Use um cordão bom, um cordão limpo e um cordão que seja BLI. Segunda dica, potência de transmissão do SFP da PON. Minha dica é o seguinte: faça uma aferição, verifique o quanto está transmitindo, cruze com a informação que o sistema está te dizendo, para você ter certeza de qual é a potência de transmissão. Por dois motivos. Primeiro, para você saber se você pode confiar na informação que a OLT está te dizendo. E o segundo, que tem a ver com a próxima dica. Monitore o TX Power do SFP da PON. Que raio é isso? Poxa, se você viu que está transmitindo a mais 4, o sistema disse que é mais 4, o Power Meter disse que é mais 4, monitore essa informação de mais 4. Por quê? Com o passar do tempo é comum o laser degradar um pouco. E aí você acompanha essa degradação do laser. Se está algo acima do normal, se está dentro da normalidade, ou se está na hora de daqui a pouco substituir o SFP da porta PON. Se você tem certeza da potência de transmissão, você consegue monitorar esse cara aqui. E aí sim, eu falei lá no início da aula, o sinal da rede é o X9 da rede. Ele disse a rede está com problema, coisa assim, e você consegue resolver o problema dessa forma. Próxima dica importante: aquecimento acima do permitido da OLT e do SFP. A OLT ela tem uma certa temperatura que ela pode suportar aquela temperatura sem afetar o funcionamento dela. E o SFP geralmente é uma temperatura diferente. Eu já vi casos de marcas de SFP que esquentam muito e aí em ambientes não refrigerados o SFP chegava lá a 70 graus, 65 graus de operação. Só que quando chegava nessa temperatura, o sinal degradava, ele perdia potência, ele não conseguia mandar mais potência porque ele estava superaquecido. Então, conheça o limite de temperatura do SFP e essa informação, essa informação está no SFP, no datasheet do SFP,
dá uma olhadinha lá e monitore também isso. Por quê? Porque se ele aquecer demais, você vai perder potência também de transmissão. Então, verifique a questão da potência e monitore. O sistema de gerência geralmente diz a temperatura também do SFP, tá? Aí fica fácil para você monitorar. Quinta dica é sobre os vilões de atenuação. Às vezes a gente fica batendo cabeça com a fibra, com a distância, com fusão, o que está ruim na atenuação do sinal. Só que quem são os grandes vilões? Os vilões que mais atenuam na rede? Splitter, conector e também splitter, conector. Tinha mais um que eu tinha separado aqui, mas os splitters e os conectores são os piores vilões. Sujeira, splitter, conector e sujeira são os piores vilões. Quando você vai resolver um problema, primeiro pensa nos splitters e nos conectores. É bem provável que o problema esteja aí. Se não tiver aí sim você pode olhar para a fibra e olha para os outros segmentos da rede que você vai encontrar. Sexta dica. Essa dica é referente a resolver problema, um debug de problema. O que é um debug de problema? O debug de problema é você investigar a causa de um determinado problema. E aí eu tenho uma dica bem legal que eu sempre passo quando o pessoal tem dificuldade de achar um problema de uma rede. Bom, você está com um ramal com uma atenuação e você precisa resolver, precisa achar onde é que está o problema da rede. Aí você faz o seguinte: para resolver problema, o ideal, isso indiferente se é um problema físico ou se é um problema lógico, tá? Um problema de configuração. O cliente está com uma lentidão e você não sabe achar onde é que está a lentidão. Sempre divida a rede, divida o problema. Por exemplo, você tem um cenário, deixa eu voltar para uma tela aqui do cenário, vai ficar mais fácil de explicar. Mas vamos supor que você tem esse nosso cenário aqui. Você tem esse nosso cenário que nós fizemos o cálculo anteriormente, tá? E aí, o cliente lá na ponta está com sinal ruim, a CTO está com sinal ruim. E aí você vai dividir o problema para diagnosticar. O que é dividir o problema? Bom, nesse ramal aqui, tem 8 CTOs. O problema está nessa CTO ou está nas 8? Com isso, a gente está dividindo basicamente ao meio aqui. Vai no splitter de primeiro nível e você vai entender, poxa, o splitter está para lá, o problema está para lá ou o problema está para cá. Você consegue entender para qual lado está o problema. Se em todas as 8 CTOs tiver com um sinal ruim, você sabe que desse splitter de primeiro nível para CTOs está ok. O problema está entre a CTO, é o splitter de primeiro nível, e a porta-ponta talvez, ou o problema é no splitter de primeiro nível. Agora, se você foi nesse splitter de primeiro nível e você tem problema apenas em uma CTO ou 2 CTOs, o que pode acontecer? Você sabe que desse splitter de primeiro nível para a OLT está ok. O problema é do splitter de primeiro nível até aquelas CTOs que estão com problema. E assim você vai dividindo o seu problema, sempre sabendo se o problema está para cá e se o problema está para lá. Em que segmento da rede está o problema? Tá? Então a gente consegue dividir dessa forma a questão do problema, tá? Então assim, galera, as dicas finais que eu tinha são essas, né? São essas todas que estão aqui nesse bloco de notas. Tira um print de repente agora, tira uma foto. Mas basicamente, vai fazer uma rede para 64 clientes? Pode ficar com B+, tá tudo certo, consegue ter uma rede muito boa com isso. Vai trabalhar com uma rede para 128 clientes? O ideal é que trabalhe com laser C+. Para quê? Para ter uma margenzinha melhor de segurança no sinal. C++ para uma rede FTTH com 128 clientes por porta? Não precisa. É excesso de potência, não é o que vai resolver o problema da sua rede. Você pode inclusive mascarar problemas na sua rede por isso. E as dicas finais: cuide dos cordões, cuide da potência de transmissão, tenha certeza da potência de transmissão. Se você tem certeza, você consegue monitorar, monitore a temperatura também. E se tiver algum problema, o monitoramento vai te avisar que algo está acontecendo e você pode trabalhar de forma proativa. Cuide dos vilões, que é quem mais atenua a rede, que são os splitters e os conectores. E quando vai resolver um problema, divida. Poxa, o problema está para cá, o problema está para cá. Vai dividindo que você vai encontrar facilmente a origem do problema. Vamos para as perguntas, para a nossa reta final aqui. Nossa live com emoções, com quedas e oscilações mais uma vez, como de costume, mesmo tendo link redundante no break, link redundante, mas enfim, essas coisas acabam acontecendo, tá?
Vamos dar uma olhadinha no chat aqui agora. Deixa eu correr um pouquinho para baixo. Bom, vamos lá. Minha pergunta, para aumentar a demanda de cliente dessa OLT, tem como mudar o laser para dar mais, para aumentar a potência? Antônio, quando a gente vai aumentar a rede para atender mais portas, a gente tem que entender algumas coisas. Tá? Primeira, sinal. A gente precisa ter sinal para isso, porque a gente vai atenuar mais a nossa rede. Sinal, não é problema a gente contornar esse problema. A gente tem SFP diferente para isso, B+, C+, C++. Tá? Se você tem 64 e vai migrar para 128, se você tiver um laser C+, você não precisa mais migrar de laser. Se a sua rede está bem dimensionada, o sinal está ok, você não precisa mudar o laser. E aí, assista essa aula desde o início que você vai entender certinho o porquê disso. Tá? Agora, se você tem 128 por porta, C+, e o sinal já está em menos 26, menos 27, menos 28, é porque tem algum problema na sua rede. E aí, trocar para o laser C++ não é a solução. Você está mascarando o problema, você está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Você precisa corrigir o problema de sinal na sua rede, aí você faz a migração. Agora, se você tem uma rede para 128 com B+, ou 64 com B+, e for ampliar essa rede para 128, aí sim, o ideal é que você troque o laser. Troca o laser, vai ganhar sinal e aí você faz a ampliação da rede. Esses dias eu fiz uma aula sobre como fazer ampliações de redes sem fazer gambiarras, tá? Mas a questão é, primeiro, ajusta o sinal. Nunca faça uma ampliação sem corrigir o sinal. Não trocar essa FP para ter mais potência, e sim corrigir o sinal da rede, tá? Minha rede tem um sinal de médio de menos 16, mas em algumas áreas estão sentindo lentidão. Acha que poderia ser a rede? Everton, seguinte, quando a gente fala de uma rede PON, o cliente que tem um sinal de menos 16 e o cliente que tem um sinal de menos 24, eles vão menos 25, menos 26, eles vão ter o mesmo desempenho de banda. A parte ótica consegue entregar a mesma quantidade de banda. O que pode ser? Pode ser alguma coisa de rede. E aí, a tendência é que seja as pontas. Pode ser alguma coisa de Wi-Fi, de configuração de VLAN, pode ser alguma coisa de concentrador PPPoE, pode ser um gargalo de link, enfim, pode ser um monte de coisas. Mas é importante você entender as diferenças. Poxa, o que essa parte da rede tem diferente dessa? E essa está com problema e essa parte não está com problema? É aquela história que eu falei antes de dividir os problemas. Então traça uma linha, cara, o que tem diferente? A VLAN é diferente, o PPPoE é diferente, a configuração é diferente, a ONU é diferente, a marca da ONU, o firmware da ONU, e quando você começa a dividir essas questões fica mais fácil de achar o problema, tá? Mas tudo indica ser alguma coisa da parte lógica da rede, porque se o sinal é mais ou menos o mesmo, é bem provável que seja alguma coisa da parte lógica da rede, tá? O que mais temos aqui? A porta da OLT e da ONU do OTDR é para medir essas potências? Não. Porta OLT e ONU, que a gente estava falando, é a porta do Power Meter, tá? Que é para aferir essas potências ali. Eu nunca usei um OTDR que tenha essa função de fazer o bypass também igual um Power Meter PON, tá? Eu desconheço. Eu conheço Power Meters que tem a função de certificar a rede, e aí tem uma porta específica para isso, e tem alguns que tem uma porta VFL também, separado aqui, que é aquela canetinha, aquele laser, para você simplesmente ver se está passando luz naquela fibra, e tem alguns também que tem outra porta para medir fibra ativa e fibra apagada, tá? Então, tem algumas variações, mas eu não conheço nenhum OTDR que tenha essa função de bypass, que você consiga aferir 1310 e 1490 ao mesmo tempo. Eu não conheço, não estou dizendo que não existe, mas eu não conheço e nunca usei, tá? O Wanderson mandou o seguinte: OLT Fiber Home, como saber se o SFP é B+, C+, ou C++? Wanderson, para qualquer OLT, tá? Não é a OLT que é B+, C+, ou C++, é esse cara aqui. Então, para saber, você vai pegar um laser. E essa informação, ela está escrita aqui no laser. Deixa eu ver se eu consigo focar. Vai estar aqui no cantinho. Aqui no cantinho, perto do meu dedão aqui, do meu dedo, tem a informação que esse laser é classe B+. É o laser. Isso está escrito no laser. Então, se você tiver um laser que está desativado, vai lá, tira.
dá uma olhadinha que está escrito aqui. Se ele estiver em uso, você olha lá nas informações da OLT, vai dizer o modelo daquele SFP, você pega o modelo, vai no Google, pega o datasheet e lá vai dizer qual é a classe dele, tá? Mas é o SFP que tem a classe e não a OLT, tá? Que mais aqui? Qual seria a diferença entre o pior e o melhor sinal para evitar esse problema? Bom, eu costumo falar o seguinte, tá? Quando a gente se baseia pelo menos no pior caso e tem sempre um sinal melhor do que isso, já é grande coisa. Agora, para você saber o melhor caso, você tem que fazer o seguinte. Quando você compra um splitter, vem um papelzinho junto. Aquele papelzinho tem o resultado dos testes que foram feitos naquele splitter quando ele foi produzido. Lá vai dizer qual a atenuação exata de cada uma das portas. Então você pode usar aquele valor como referência para fazer o seu cálculo. Você não precisa trabalhar com o pior caso, que é o que está na tabela. Você pode pegar o datasheet e aí você pode se basear naquelas informações. É uma informação mais real, digamos assim. Então, poxa, pegando a informação real do splitter, pegando a informação real do SFP, a conta tem que bater. A mesma coisa os conectores. Os conectores, geralmente, o conector mecânico, um conector bom, você faz um conector a 0.1 dB, não 0.5. Então você bota a informação real do splitter, você bota a potência real do SFP, você bota 0.1, 0.2 dos conectores, você vai ter algo muito próximo ao melhor caso. Entende? É muito fácil também, desde que você tenha as informações. Agora, não tem informação nenhuma, vai do jeito que a gente fez aqui, que é o pior caso, que não pode ser pior do que o pior caso. E fica ligado na nossa próxima aula. A próxima aula a gente vai falar muito, a gente vai discutir muito e eu vou te apresentar o guia definitivo sobre as redes desbalanceadas, o splitter desbalanceado. Vamos tirar essa ideia de que existe um padrão, vamos parar de fazer gambiarra nas topologias, vamos calcular o sinal certo, vamos dimensionar da forma certa os splitters desbalanceados. Essa próxima aula você não pode perder, participe dela, pegue um papel, uma caneta, faça a sua conta, de repente já desenhe a sua topologia para chegar na aula e na aula poder calcular qual que é o sinal que você deveria ter na sua rede. Beleza? Valeu, galera, obrigado, até a próxima aula. E não esqueça de ficar atento aí para não perder a próxima aula. Valeu, brigadão, até logo!